O nosso texto é o Salmo 73, Salmo 73. Nós vamos fazer, irmãos, algumas considerações nesse texto, e eu poderia talvez citar ou destacar apenas 2, 3 versículos, que assim segue aí a questão da nossa reflexão, ou mais diretamente, sobre a nossa temática, mas eu faço questão de ler todo o Salmo com os irmãos, tá bom? Nós vamos ler todo o Salmo, e aí você já faz uma leitura participativa conosco, acompanha-nos aí. Às vezes as versões não são a mesma, mas em essência são as mesmas coisas. E eu quero refletir com vocês hoje sobre o conflito de Asaf. Você vai poder observar e notar que eu e você, nós não somos muito diferentes de Asaf em alguns aspectos aqui que nós vamos mencionar e, portanto, considerar. Talvez você, olhando para o texto ou lendo o texto, você faça algumas considerações pessoais, mas é preciso entender que você não é diferente de Asaf. Talvez você, em algum momento da vida, se encontre ou esteja na mesma situação que ele assim, então, esteve. E mais, este salmo, então, uma vez narrado, ele traz para nós algo de que aconteceu, e de que então ele traz para nós, ou descreve para nós, uma situação vivenciada, e a condição dele, ou o que ele passou diante dessa situação. Portanto, ele considera essa situação, mas aqui nesse salmo, ele já está totalmente restaurado, foi totalmente restaurado a partir de uma atitude, que é também muitas vezes a nossa, ou a necessária, para que nós venhamos assim também o fazer. Só dessa forma, nós vamos compreender melhor as coisas de Deus, e as situações, e as circunstâncias da vida. Se não, nós vamos muitas vezes talvez estar no estado de Asaf, em conflito consigo mesmo, e com as circunstâncias diante de nós. Então vamos ler o Salmo, você acompanha comigo, o Salmo 73, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aqui já é uma afirmativa, uma declaração que ele faz, pelo que de fato ele chegou a essa conclusão. Mas até então, não era essa. Por isso que o Salmo, entre algumas coisas, já vai nos dizendo então, o que ele superou. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ou em algumas versões, quase eu me desviei. Pouco faltou para que se desviasse os meus pés, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Então aqui nós já temos um motivo do conflito de Asaf. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. É como se ele estivesse dizendo assim, já que eles não sofrem nada, eles fazem o que eles querem, eles não se sentem punidos, portanto eles se prevalecem disso e fazem o que querem. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de ar, da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas
riquezas. Essa era a consideração de Asaf em relação aos ímpios. Com certeza, diz ele, foi inútil, foi em vão conservar puro o meu coração. Não vale a pena, não adianta. Para quê? E levar minhas mãos, ou lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro eu sou afligido, e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração dos seus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Então, só em algo dele perceber, de refletir sobre algo, já teria então traído, como ele diz aqui, a geração dos teus filhos. É como se ele estivesse negando, não é, a Deus. Mas ele diz, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Aqui ele agora já dá a versão, a condição dos ímpios. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura, e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Aqui é uma questão, quando ele diz, eu estava de uma forma ignorante, estúpida, pensando assim. No entanto, estou sempre contigo, tu me asseguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu o destróis, todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Descrição de um homem como eu e você, relatando entre os seus pensamentos, pensando consigo mesmo e acerca daquilo então que ele contemplava, que ele via, e muitas dúvidas, muitos questionamentos à sua mente, ao seu coração, como assim acontece conosco. E você pode observar então, de acordo com a tradição, de que o Salmo 73, ele é atribuído a Asaf, em um total de pelo menos 12 outros salmos, alguns deles pelos filhos de Asaf, dos 50 ao 83, estes salmos. Asaf era músico, líder em Israel, responsável pelo louvor e adoração em Jerusalém. E além de ser conhecido pelos salmos que a ele lhe são atribuídos, ele também aparece na lista dos homens a quem Davi encarregou do serviço do canto na casa do Senhor, ou no templo em Jerusalém. E aí também uma missão muito importante que ele teve, depois de que a arca ali repousou. Ele tinha, portanto, de acordo com 1 Crônicas 6:31 a 48, relata este fato. Asaf era filho de Berequias, e ele servia no templo de Davi, juntamente com Emã, o líder dos cantores, Etã, e eles juntos então eram tocadores, ou ministros de louvores, e assim, portanto, eles ajudaram, nesse momento então, em que Davi mandou buscar a arca,
E ali eles puderam celebrar o momento ali do novo tabernáculo. 1 Crônicas 15, 1 e 19. E o que nós podemos então aprender com Asaf? Quantos aqui conhecem o Salmo 73? Já leu, já conhecia o Salmo 73? Você, crente, já leu o Salmo? Poucos irmãos levantando a mão. Salmo 73 é o Salmo de Asaf. O que nós podemos então aprender com Asaf? Como qualquer um de nós, Asaf, mesmo servindo a Deus, preste atenção, mesmo adorando a Deus, conhecendo a Deus como ele conhecia, ele então aqui, a partir desse salmo, entre outros, ele vai mostrar para nós a possibilidade de enfrentarmos conflitos internos em relação à fé, em relação a Deus, às circunstâncias, ou a questão prática do que a palavra diz, como Deus diz, e de fato o que nós observamos e vivenciamos. E às vezes, nem sempre, nós conseguimos admitir ou entender de que um Deus tão generoso, tão bondoso, grandioso, amoroso, bom, permite que pessoas boas possam sofrer. Você já viu pessoas questionando isso? Como é que pode fulano, cicrano, uma pessoa tão boa Deus levou, fulano, tanta gente ruim no mundo, por que não levou esse? São conflitos internos, irmãos, por observar que as pessoas boas também sofrem. E aquelas pessoas, de uma certa forma, na vivência, na convivência, por praticarem o mal, essas pessoas parecem que elas estão se dando bem, muito bem, obrigado. Daí o Salmo 37, 1 diz assim: não fique indignado por ver a prosperidade do ímpio. Então eu e você, assim como Asaf, não estamos isentos de nos deixarmos levar pelas circunstâncias, de estarmos concentrando ou colocando os olhos em algo e fazermos comparações que não estão alinhadas com a palavra de Deus, que não correspondem aos atributos de Deus. A experiência de Asaf, então, e de vida prática estava aparentemente em contradição. Ele disse: alguma coisa está errada. Mas lembra que eu disse que no início do salmo ele diz: na verdade, Deus é bom para com Israel. Que ali ele já tinha considerado e chegado à conclusão depois que ele então pôde perceber. O texto, irmãos, revela um homem baseando a sua fé nas circunstâncias. Um homem baseando sua fé em sentimentos e experiências e conceito distorcido acerca de Deus. E isso não é muito difícil hoje. Eu vi um pastor agora recentemente falando o seguinte, preste atenção: igrejas mais sérias, transparentes, conservadoras, que são mais fiel possível às Escrituras, que mantêm ainda a coisa sob uma coisa ordeira, organizada. Essas igrejas são as que mais sofrem. Porque as igrejas, megas igrejas, grandes, modernas, elas chegam com novidades, com inovações. E muitas vezes dando ao povo aquilo que o povo quer. Tem até algumas ilustrações, sarges, é assim que a gente diz, que
Tem alguém no balcão, aí tem assim, doutrina bíblica ao lado. Não tem ninguém na fila. Aí tem aqui, curas, milagres e prodígios. Aí a fila é grande. Fique rico do dia para a noite e tal, a fila. Por quê? Porque na verdade essas pessoas estão com a mentalidade do mundo. Como que a vida baseasse naquilo que você tem e possui. E Jesus disse que a vida de muitos não consiste naquilo que possui. Então as pessoas correm atrás de novidades, de algo que possa lhe dar vantagens e que ele possa ter algo para ganhar. E geralmente as igrejas que pregam a palavra como ela é, que exige de nós uma renúncia, um sacrifício, aí geralmente a gente vai para o oba-oba, não é? E é mais fácil ali, porque as reflexões às vezes são mais para massagear o ego das pessoas, e para você, de uma certa forma, como ali numa questão, para você sair bem. E às vezes, irmãos, um momento de culto, não é que você não saia bem, mas entenda, às vezes Deus fala conosco, e tem situações que Deus está falando e trabalhando em nós, e às vezes a gente sai chorando, mas transformado, renovado, fortalecido, diferente. Crendo, acreditando. Mas não é com base nas circunstâncias, nas coisas, nos bens materiais, ou em qualquer outra promessa que os homens façam, que não estejam alinhadas com a palavra de Deus. Então Asaf, aqui, ele estava baseando a sua fé, ou pelo menos tendencioso, escorregando, como ele disse, a sua fé, indo sobre estas coisas, nas circunstâncias, sentimentos e experiências com ser distorcidas acerca de Deus, do justo, do ímpio e da vida. Como característica nos seus salmos, ele manifesta um descontentamento com a prosperidade dos ímpios e o sofrimento dos justos. De uma certa forma, ele expressa por um momento os nossos sentimentos e pensamentos, muitas vezes semelhantes, que temos sobre a justiça de Deus. E às vezes pensamos até que Deus é injusto. Nós pensamos às vezes, ou pelas circunstâncias, somos levados a pensar de que Deus é injusto. Mas Deus é justo. Movido por esse pensamento, Asaf então entra em crise, em conflito consigo mesmo, que envolve a sua fé, e embora o Salmo venha descrever a restauração e a visão espiritual dele, na verdade o Salmo expressa para nós o motivo do conflito de Asaf. E eu quero destacar aqui alguns deles, mas prometo que só vou ficar em um. O motivo então, por que então Asaf estava assim e fazendo essas conclusões em conflito? Ele começou a olhar e a invejar a prosperidade dos ímpios. Irmãos, como é que nós temos que andar de acordo com as Escrituras? A Bíblia diz que nós temos que andar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Asaf então olhou, não somente olhou, ele invejou, teve inveja da prosperidade dos ímpios. Veja o que ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu me desviasse os passos, pois eu invejava, está aí no texto, os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Às vezes, irmão, nós estamos assim, invejando a vida alheia, situações, pessoas, coisas. E a inveja é exatamente isso. É você não só querer o que o outro tem, mas não estar satisfeito porque o outro tem.
E com isso você fica indignado, porque o outro está feliz, está prosperando, está bem, e você está indignado. Talvez dizendo assim, por que eu não sou abençoado assim também? Por que eu não tenho? Versículo 2 e 3 mostra então a expressão eu invejava, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade do ímpio. De forma, irmãos, que Asaf sentiu na própria carne a inveja de ver a prosperidade deles, dos ímpios, a ponto de seus pés quase se desviarem no abismo da incredulidade. Pouco faltou, ele descreveu no versículo 2, ele ficou perplexo ao considerar essa prosperidade dos pecadores, uma injustiça contra os filhos de Deus. Ele imaginava então que os fiéis, ou aqueles que são bons, eram que deveriam prosperar, e não os rebeldes. Os bons não precisariam sofrer. Quem é que prega isso? A teologia da prosperidade. Você é filho de Deus, você não pode ficar doente, entre outras coisas, a teologia da prosperidade. Asaf acreditava que quem se dedicasse a Deus, quem servisse a Deus, quem seguisse as doutrinas de Deus, quem fosse obediente a Deus, aos seus objetivos, deveria ter e alcançar prosperidade, saúde e não sofrer. Asaf mostrou-se tentado a acreditar no ensino da teologia da prosperidade, sim, nas doutrinas falsas, propagadas em muitas igrejas modernas, hoje em dia. E a sua fé nessa doutrina, então, levou Asaf a uma dificuldade ao observar essa realidade, ou esse contexto, como ele descreve em relação ao ímpio, aos arrogantes, ou aqueles que estavam bem, muito bem, obrigado, conforme ele descreve, e diz no texto, estas pessoas não passam aperto, eles estão sempre bem, estão sorrindo, eles estão alegres, eles não sofrem nada. Ele criou as suas justificativas, ao observar e olhar então a vida do ímpio, como às vezes também nós fazemos, irmãos, criamos as nossas próprias justificativas, e somos levados pelos nossos próprios pensamentos e questionamentos, duvidando, fazendo comparações, e muitas vezes também invejando e alimentando o nosso ego, com respostas obscurecidas para com Deus, para nós mesmos, fruto do nosso orgulho, da nossa soberba, inveja e arrogância espiritual. Movido por tais pensamentos, ele descreve o que percebia acerca dos ímpios. E nós não somos diferentes de Asaf, irmãos, especialmente nos dias de hoje. Nós não somos diferentes de Asaf. Talvez o seu problema espiritual esteja nessa mesma questão. Talvez você já orou, já pediu, e o que você queria ainda não foi alcançado. E você, portanto, agora está fazendo comparações, olhando para os lados, tirando seus olhos de Jesus. E possivelmente esteja com o coração cético, duvidoso, acerca de Deus, das suas promessas, das suas bênçãos e daquilo que Ele pode fazer em nossas vidas, ou o que pode nos dar. Para Asaf, esse povo não tinha apertos em sua morte, não eram afligidos pela necessidade do trabalho, de cada dia, ou por qualquer outra circunstância. Viviam cercados de segurança, desfrutavam da abundância dos bens, mas não obstante, eles eram pessoas violentas, presunçosas, em cujo coração maquinavam sempre o mal. Versículos 4 ao 16.
E por causa disso, então, Asaf começou a duvidar do próprio Deus e confessar que quase abandonou a sua fé, ou o caminho. E, infelizmente, irmãos, é o que tem acontecido com muitos hoje, vivendo a síndrome de Asaf. Indignado com Deus, sem entender a vontade de Deus para as suas vidas, o propósito de Deus, porque estão baseando as suas vidas, sua fé, na prosperidade do ímpio, nas circunstâncias ou no acúmulo de bens, entre outras coisas. E assim esquecemos de que a vida com Deus não anula as dores e as aflições da vida. Não é verdade? A nossa vida com Deus não anula as dores e os sofrimentos da vida, as aflições, como Jesus disse. Que na verdade, nem sempre os fiéis prosperam e muitos ímpios vivem melhor. E olhando para isso, então, essa foi a decepção de Asaf, ao ver a prosperidade do ímpio, a sua narrativa. Fica de pé. Nós vamos encerrar. Eu não vou dar seguimento aqui, eu vou para o final já, fazer a nossa conclusão. Mas a gente continua. Asaf disse para si mesmo: em vão tenho purificado o meu coração. Foi em vão ter agido com integridade, pois todo dia eu só enfrento problemas. Mas ele reconhece que foi um tolo, ignorante aos olhos de Deus. E por conta dessa insensatez, dessa tolice, ele precisou então adentrar no santuário. E ter a sua compreensão restabelecida. O conflito de Asaf, irmãos, foi a inveja que ele sentiu dos ímpios por causa da prosperidade deles. Porque os inocentes sofrem enquanto os maus prosperam, era o pensamento dele, ou o que ele questionava. Não olhe, irmãos, para as circunstâncias somente. Preste atenção. Não se prenda a elas. Há até um corinho que a gente canta: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não seguir por vista alegre. Não olhe para as circunstâncias somente, não se prenda a elas, e não inveje as pessoas pelo que elas têm, sem olhar para o que elas são diante de Deus. Embora você não tenha nada em termos de recursos financeiros, riquezas, bens deste mundo, mas você tem Deus. A maior riqueza que nós poderíamos ter, ou que nós podemos ter, é Deus em nossas vidas, habitando em nós, o nosso coração, e nos fazendo ver então qual é o fim deles, o destino deles, e qual é o nosso destino, ou o nosso fim. É isso que nos move e traz esperança ao nosso coração, para nós entendermos então que mesmo apesar das dificuldades, dos problemas, embora às vezes você não tenha tudo o que você queira, mas esteja certo de que Deus está contigo na sua vida. Asaf disse isso: Ele está comigo. E se Deus está conosco, irmãos, Ele é suficiente, amém? Ele é suficiente. Não faça comparações sem fundamentos, na sua própria justiça, ou limitação humana, sem considerar os critérios de Deus, a palavra de Deus. Não faça comparação porque você trabalha duro, sofre para pagar suas contas, enquanto o seu vizinho, ou alguém, ou outra pessoa,
em uma só tocada consegue resolver os seus problemas financeiros. Asaf então chega a uma conclusão e entende de que o ímpio não tem nada. Amém? O ímpio não tem nada. Porque se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. E isso reflete, irmãos, o que a Bíblia diz sobre o destino de nossas almas. Eu vou só citar para você sair daqui refletindo sobre isso. A Bíblia nos fala em Lucas capítulo 16 de que havia um homem rico, e diz também a história que havia um mendigo chamado Lázaro. Ambos morreram. Não é assim que a Bíblia diz? O rico tinha tudo, o mendigo não tinha nada. É tanto que o texto diz: lembra que lá você tinha tudo e tal, assim, e esse aqui. Ambos morreram. E você sabe que quando nós morremos, não levamos nada, não é? Você não leva nada. Alguém até postou outro dia aí, lá no cemitério: aqui acabam, né, as arrogâncias, né, as nossas presunções, vaidade, entre outras coisas. Acaba ali. Mas, irmãos, que bom você saber e ter a certeza que por mais que nós venhamos nos desgastar e ter o nosso corpo, você tem a promessa de estar no céu com Deus. E os maiores tesouros desse mundo não são suficientes para dar ao homem a felicidade que ele precisa. Só Jesus. Só Jesus. Alcançamos, portanto, a verdadeira felicidade quando Deus é o nosso supremo bem, o nosso bem maior. Pois neles vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela noite, pela oportunidade de aqui poder, ó Deus, abrir Tua palavra e trazer para o nosso coração, para a nossa vida, ó Deus, experiência de homens que Te serviram, mas também passaram por conflitos consigo mesmo, internamente, por observar, ó Deus, e por um instante tirar os olhos do Senhor. Às vezes nós somos assim, Deus. Fica conosco, que o nosso coração possa estar posto no Senhor. Abençoa cada um aqui, ó Deus, que porventura tenha ou esteja andando na dúvida. Abre a mente, esclarece o coração, Senhor, que eles possam entrar no santuário, ter mais intimidade com o Senhor, adorar, servir, para compreender as coisas que vêm do alto. Através do Teu Santo Espírito, nós oramos no nome de Jesus. Amém?